enaltecendo a Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu quero neste momento estar trazendo à Igreja do Senhor Jesus Cristo uma meditação na palavra do Senhor, e estarei fazendo menção de alguns versículos da Bíblia Sagrada. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E depois estaremos lendo o capítulo 5, estarei lendo os versículos e depois estarei trazendo a meditação. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. O capítulo 5 de Marcos, versículo 19, diz assim: E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ainda no capítulo 5, a partir do versículo de número 22, diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo de número 34. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, o capítulo de número 5 do Evangelho de São Marcos, ele vai nos trazer o relato de 3 milagres. O homem, que é conhecido como o endemoniado gadareno, que foi liberto, a filha de Jairo, que foi ressuscitada da morte, e uma mulher que foi curada de uma hemorragia. Mas nessa noite, o pastor Celino, ele leu o Salmo 128 e ele trouxe aqui para nós alguns conselhos acerca do homem e a sua família que anda obedecendo a palavra de Deus, e como a bênção de Deus alcança este homem, alcança a sua esposa, alcança a sua casa. E nestes 3 relatos, eu quero estar falando um pouco num contexto familiar. Quando a gente lê esses textos, a gente sempre, ou alguém ao ministrar, sempre vai focar nas figuras que aqui relata. Vai focar no homem gadareno, vai focar em Jairo, vai focar na mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero falar sobre a família deles, a família de cada um deles, a dificuldade que essas famílias estão passando e encontrando. O capítulo 4, o versículo 35, Jesus Cristo, após ter trazido um sermão e também ter feito um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e peixes, diz alguns comentaristas que ali estava com Jesus perto de 10.000 pessoas. Para um evangelista, para um cristão, ele ficaria muito feliz, muito alegre. 10.000 pessoas ansiosas, ouvindo a palavra de Deus. Um evangelista dizer: que bom, 10.000 pessoas que estão querendo seguir a Cristo Jesus. Estar num lugar onde milhares de pessoas estão ali ávidas por conta da presença do Senhor, não é coerente.
tomar a decisão que Jesus Cristo tomou. Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para a outra margem. Ele vai deixar uma multidão atrás dele e vai para o outro lado do mar da Galileia. Talvez alguém possa dizer, talvez lá do outro lado tenha 20 mil pessoas, até muito mais, esperando Jesus Cristo. Se aqui foi uma apoteose, foi uma maravilha, muita gente ouvindo a palavra de Deus, certeza que o outro lado vai ter muito mais ainda. Mas Jesus Cristo atravessou para o outro lado, porque existia uma vida que precisava ser liberta. Mas não somente uma vida, precisava uma família, de uma mudança na história dentro da sua casa. Nós já tivemos a oportunidade de, principalmente, acompanhar famílias que estão sofrendo porque alguém está enfermo dentro da sua casa, ou algum problema do âmbito financeiro, ou outra coisa que possa estar passando, e nós ali chegamos, levamos a palavra de Deus, oramos por ela e pedindo para que Deus possa estar abençoando. Mas eu fico imaginando, meus amados irmãos, esta família, a família deste homem, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos declarar que Jesus Cristo mandou ele voltar para a sua casa, mandou voltar para a sua família e anunciar as maravilhas que o Senhor Deus tinha feito em sua vida. Eu fico imaginando que, não que a Bíblia me diz, mas eu conjecturo que ele possa ter tido uma esposa, possa ter tido filhos, um pai, uma mãe, e imagino ele passando ali por aquela cidade. Ele não era chamado nem conhecido pelo seu nome, era conhecido como o endemoniado gadareno, uma pessoa que morava, a sua casa, a sua moradia, diz a Bíblia Sagrada, eram os túmulos. A Bíblia Sagrada diz que de noite e dia ele ficava andando, de noite e dia ele uivava ou gritava. A Bíblia Sagrada também vai nos dizer que ele pegava pedras cortantes e se machucava. A Bíblia Sagrada diz que ele era violento, ao ponto de que os cidadãos daquela cidade muitas vezes tentaram acorrentá-lo para tentar prendê-lo, para poder amenizar aquele problema. As pessoas não queriam estar perto dele, as pessoas viam e tinham medo dele. Entendemos então que essas pessoas resolveram: vamos prender ele em um local, vamos deixar ele aprisionado lá, para que não possa fazer mal a ninguém, nem a ele mesmo. Mas diz a Bíblia que as correntes não conseguiam prendê-los, porque quando eles prendiam ele nessas correntes, ele quebrava essas correntes. A Bíblia Sagrada diz que ele andava nu no meio da multidão, em todo lugar que ele passava. E eu fico imaginando o sofrimento se era casado da esposa, o sofrimento se tinha filhos dos filhos, o sofrimento dos pais, olharem para o seu filho naquele estado tão difícil, tão terrível. A família estava sofrendo pela situação que este homem se encontrava. Mas eu louvo a Deus porque o Jesus ao qual nós servimos, ele não é um Deus somente de multidões, mas ele é Deus também de uma pessoa. Ele não vai ao socorro de multidões, mas também ele marca encontro com uma pessoa, para mudar a história dessa pessoa, para entrar, meus amados irmãos, com um milagre, com maravilhas na vida desta pessoa. Eu louvo ao nosso Deus, aleluia, porque quando ele chega, lá abaixo, a situação muda, aleluia, a história muda, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, aleluia, e não há nada que ele não possa fazer e não possa realizar. Nós vemos que os discípulos com Jesus tiveram que enfrentar uma tempestade. Os discípulos ficaram atemorizados, pensando que iam perder a sua vida. Mas Jesus Cristo estava no barco. E quando Jesus Cristo está no barco, meus amados irmãos, o barco não afunda. As águas podem vir, os ventos podem vir, o barco pode balançar de um lado para o outro. Mas Jesus Cristo estando no barco, tenha certeza, o barco não vai afundar.
Jesus Cristo pisa, então, diz a Bíblia Sagrada, ali nas margens da praia de Decápolis. E quando ele pisa ali, aquele homem vem correndo ao encontro de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele estava endemoniado. O nome a qual ele diz que se chama meus amados irmãos, o nome aonde os romanos dizia que legião era mais ou menos 6.000 soldados. Então, o nome que ele se autodenomina, legião, existia ali então 6.000 demônios dentro daquele homem. Mas quando Jesus Cristo chega ali naquele lugar, aquele homem que vivia nesta situação, a qual já descrevi aqui nesta noite, ele corre até onde Jesus está. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele corre e se depara com Jesus, ele se prostra e adora, porque não há outro maior do que o Senhor desta igreja, não há outro maior daquele que está sentado no trono. Esta igreja serve a um Deus todo-poderoso, que tem o cetro na mão, que está sentado no trono e que tem todo o poder e tem toda a autoridade do sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, porque já fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fomos perdoados por conta do sangue de Jesus Cristo. Há poder no nome de Cristo Jesus, aleluia. Por isso que a igreja do Senhor continua de pé, porque há poder neste nome. Não era somente aquele homem que se dobrou diante de Jesus, mas foram 6.000 demônios que tiveram que se prostrar diante do Senhor. Independente se o inimigo está atacando o meu lar, a sua casa, alguém da sua família, agindo de qualquer maneira que venha trazer prejuízo para nós, mas quando nós clamamos pelo nome daquele que é poderoso, aquele que está sobre todo nome, eles têm que se dobrar, eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor na minha e na sua vida, e dentro da sua casa e na sua família. Ele se dobrou diante do Senhor, reconheceu que Jesus Cristo é Senhor e é o Filho de Deus. E sabe o que é lindo? Que toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus não fica da mesma maneira. Nós vemos no versículo de número 15, que viram aquele homem, aleluia, assentado, vestido e de perfeito juízo. Eu vejo pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, a paz que Deus traz ao coração daquele quem se encontra com Ele. Antes, atormentado, sem paz, sem descanso, de um lado para o outro, a sua morada era nos sepulcros, andando pelos caminhos, diz a Bíblia Sagrada aqui, andando pelas montanhas, pelos lugares rochosos, não tinha parada, não tinha folga, não tinha descanso. Mas quando ele encontrou Jesus, a paz entrou no seu coração. Oh, como é maravilhoso nós temos essa paz gloriosa, essa paz maravilhosa dentro do nosso coração. Uma paz que somente Deus pode nos dar, uma paz que somente Deus pode prover para mim e para o seu coração. As dificuldades, as lutas, as tribulações pode estar do lado de fora, pode estar ao nosso redor, mas se Jesus Cristo está na sua vida, tenha certeza que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estará sobre a sua vida. Aleluia. Outra coisa que eu observo, eu entendo o impacto que houve ali dentro daquela família, dentro daquela casa. Eu entendo que naquele momento em que Jesus diz para ele: olha, volta para a tua casa, volta para os teus, aleluia. E ele vai chegar na casa dele, ele vai chegar no lar dele. Eu entendo que talvez aquela família estava acostumada, talvez ele passar por ali, fechava as portas da sua casa, ficavam com medo, mas naquele dia foi diferente, porque naquele dia ele chega na sua casa, ele vai bater na porta da sua casa, vai ouvir agora não voz de demônios, mas a voz daquele homem que por muito tempo estava atormentado e aprisionado, mas com o encontro com Cristo
Cristo Jesus. Ele teve uma libertação e mais ainda, ele vai chegar em sua casa para contar, para anunciar as maravilhas que o Senhor Deus fizera em sua vida. O versículo 15, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando a multidão veio da cidade para ver o que estava acontecendo, este homem estava sentado com Cristo, aprendendo de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, aquilo que ele ia falar, aquilo que ele ia anunciar para todos quanto iriam ouvir, e também a sua casa, que ia levantar as suas mãos para glorificar a Deus, porque grande maravilha o Senhor Deus fez na vida deste homem. Um homem, aleluia, que andava sem paz, sem tranquilidade, não era a sua voz que saía da sua boca, e diz a Bíblia que andava nu. Mas ele teve um encontro com Jesus, irmãos, e a sua maneira de ser e de viver mudou. Quem anda com Jesus, meus amados irmãos, não quer andar nu, quer andar vestido. Quem tem um encontro com Jesus Cristo não anda mostrando o seu corpo por aí, porque quando tem um encontro com Jesus, ele vai se vestir, ele vai andar vestido para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E nós vemos que ele não passou por um curso de bibliologia, pela etade, como nós conhecemos, mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo disse assim para ele: vai e anuncia as maravilhas. Aleluia. Pastor Celino, é muito bom quando Deus dá graça a alguém que saiba, pastor Antônio, se expressar através da palavra de Deus. Mas a maior pregação, pastor Jonas, é a nossa vida. Aleluia. Pastor Gilson, é o testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida, né, pastor Reinaldo? Foi isso, irmão Miguel, que o Senhor Jesus falou para ele: vai, vai, aleluia. Eu fico imaginando, alabaixo cantaraia, ele passando pela rua, alamarragácia, com paz, com alegria, com o rosto reluzente, vestido de bom juízo. E ele: quem é você? Você está passando? Eu não te conheço, não. Eu moro aqui. Aonde? Ali. Não, mas quem é? Não, nunca mais. Não, eu sempre morei aqui. Eu sempre vivi aqui. Mas onde você estava? Sempre estava pelas montanhas. Estava nos túmulos. O que? Você era aquele endemoniado gadareno? O que foi que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada, foi mudada. Irmãos, meus amados e queridos e santos, aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ele nunca mais será a mesma pessoa. Aquele que deixa Jesus Cristo entrar na sua vida, a sua vida será mudada e transformada. O mundo e tudo que ela tem não terá mais, meus amados irmãos, o poder sobre a sua vida, porque o melhor e o maior estará com ele, que é Jesus Cristo, aleluia, e ele estará testemunhando daquilo que Jesus fez em sua vida. Mas Jesus Cristo vai entrar no barco. Este homem quer ir com Jesus. Jesus falou: não, você fique aqui, volta para a tua casa, volta para a tua família. E Jesus volta para o outro lado novamente. Por quê, pastor? Porque existia mais duas famílias que ele precisava socorrer. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus Cristo chega ali em Cafarnaum, um homem, príncipe entre os judeus, principal, por nome de Jairo, ele vai chegar até Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que ele não vai se importar com a sua posição social. Ele não vai se importar com a riqueza que ele tem. Porque a posição social que ele tem, ele é príncipe. Ele fez ali uma sinagoga. Ele sempre esteve ajudando a comunidade. O dinheiro que ele tinha
não conseguiu resolver o problema dentro da sua casa. A sua casa estava passando por um momento de dificuldade e aflição. Ele vai dizer que a sua filha está moribunda, a sua filha está enferma, perto da morte. Então ele vai chegar, ele vai quebrar todos os protocolos. Ele não vai ligar para quem está perto, quem está ao redor de Jesus, quem está vendo ele, porquanto ele sabe, aleluia, que só Jesus tem a solução para o seu problema. Meus amados irmãos, quem sabe que só Jesus Cristo tem a solução para o seu problema, ele não vai se preocupar quem está à direita, quem está à esquerda, quem está à frente, quem está atrás. Ele sabe que Jesus Cristo está passando ali, que Jesus Cristo se encontra ali. Então ele vai fazer o que ele puder para chamar a atenção de Jesus. Se adorar, ele adora. Se é louvar, ele louva. Se é bater palma, ele bate. Se é pular, ele pula. Não importa o que ele vai fazer. O que ele sabe é que se Jesus Cristo olhar para ele e atender o seu pedido, o milagre vai acontecer dentro da sua casa. O milagre vai acontecer dentro do seu lar. Deus vai mudar a situação que está dentro da sua família. E sabe, meus amados, como é bom ouvir quando o Senhor diz assim: eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Eu fico imaginando o coração daquele homem. Aleluia. Ele vai chegar, vai se humilhar, vai adorar ao Senhor. Entenda uma outra coisa: antes dele receber a bênção, ele adorou. Não é errado, por favor, mas nós temos o costume de fazer culto de ação de graça depois da bênção. Mas ele fez um culto antes de receber a bênção. Ele já adorou, já engrandeceu a Deus antes de receber o milagre. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: vamos lá, eu vou na sua casa. Acredito eu que uma paz deve ter descido no coração de Jairo. Ele deve ter ficado um pouco ansioso e, ao mesmo tempo, alegre, uma mistura de sentimentos dentro do seu coração, porque Jesus Cristo estava indo para a sua casa. Sabe, meus santos, a melhor coisa que nós podemos ter de certeza dentro do nosso coração é saber, quando nós chegarmos em nossa casa, Jesus Cristo vai estar lá conosco também. Isso é maravilhoso, meus amados, porque onde Jesus Cristo está, a paz, a alegria, a saúde, aleluia, a resposta de oração, a vitória, a bênção. Jesus Cristo conosco, meus amados irmãos, não tem como o inimigo ter vitória sobre nós. E como é bom sabermos, eu vou chegar na minha casa e eu sei que Jesus Cristo vai estar comigo dentro da minha casa, dentro do meu lar. E Ele vai. Mas diz a Bíblia Sagrada que no meio da multidão existia uma outra mulher, que também tinha um problema muito sério. Ela tinha uma hemorragia, a qual ela estava sofrendo já há 12 anos. E por conta dessa hemorragia, ela teve que viver isolada. Por conta dessa hemorragia, ela gastou tudo o que ela tinha. Por conta dessa hemorragia, segundo a lei de Moisés, ela era imunda. Por conta dessa hemorragia, ela não poderia ter uma vida social. Por conta dessa hemorragia, ela não poderia chegar perto do seu esposo. Por conta dessa hemorragia, ela não poderia estar perto da sua família. Por conta dessa hemorragia, ela não poderia estar na casa do Senhor. Por conta dessa hemorragia, limitava-se a fazer as coisas. Por conta dessa hemorragia, ela não vivia. Por conta dessa hemorragia, ela vivia isolada. Por conta dessa hemorragia, ela não poderia estar em qualquer lugar. Por conta dessa hemorragia, ela no meio daquela multidão poderia ser apedrejada até a morte. Mas ela colocou no seu coração: eu vou até Jesus.
Eu vou até Jesus. Ele não precisa parar para me falar nada. Ele não precisa estender a mão dele para me tocar, não. Eu creio que se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. O importante é eu estar perto de Jesus. O importante é chegar aonde Jesus está, que eu sei, quando Jesus está, onde Jesus está, o milagre na minha vida pode acontecer. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar a minha história. E aquela mulher então vai até onde Jesus está. E é interessante que no versículo 33 do capítulo 5 vai dizer: e certa mulher. Esta mulher então vai chegar por trás de Jesus, vai conseguir vencer aquela multidão que apertava Jesus, que estava ali, aleluia, juntamente com Jesus Cristo. Ela vence e toca. Aí Jesus para. Jesus para. E vai dizer: quem foi que me tocou? A multidão que está ao redor de Jesus. Os discípulos vão dizer: mestre, a multidão te importuna, a multidão te empurra, a multidão te espreme. E como é que tu dizes, quem foi que me tocou? Não conseguimos entender isso. Mas Jesus falou assim: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou crendo. Isso faz total diferença quando vemos esta casa de oração, quando adentramos esta porta no nosso coração, dizendo o seguinte: eu vou ouvir Jesus falar comigo, porque eu sei que Jesus estará no nosso meio, e eu sei que eu chegando lá não vou sair da mesma maneira. Eu sei que Jesus tem uma palavra para o meu coração. Eu sei que Jesus Cristo, aleluia, poderá entrar com solução no meu problema. E quando nós viemos desta maneira, meus amados irmãos, à casa do Senhor, tenha certeza, não vamos sair da mesma maneira, porque estaremos tocando em Jesus, e Jesus Cristo estará descendo virtude sobre a minha e sobre a sua vida. Não tem como sair da presença de Jesus Cristo se viermos dessa maneira dentro do nosso coração. Se viermos aqui para adorar, se viermos aqui para adorar, se viermos aqui para adorar, tenha certeza que você sairá daqui abençoado e com a vitória sobre a sua vida. Muitos vêm e saem, e muitas vezes da mesma maneira, porque não entende. Entenda isso, ó. O endemoniado gadareno adorou, Jairo adorou, esta mulher se prostra para tocar, aleluia, em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala: alguém me tocou, esta mulher então se prostra diante de Jesus, aleluia, em um estado de humilhação e adoração. E vai contar a sua história. Aí o versículo 34, a Bíblia Sagrada diz: e Jesus lhe disse, e Jesus lhe falou: filha, como é bom isso. Porque quando começa a história dessa mulher, a Bíblia vai dizer: e certa mulher, aleluia, mas quando Jesus Cristo fala com ela, não é mais uma qualquer mulher, não uma certa mulher, mas Jesus Cristo vai dizer: minha filha, a tua fé te salvou. Mas não vá somente a fé, não somente o milagre da bênção, mas Jesus Cristo vai dizer: vai em paz, porque você está livre deste mal. Eu penso na alegria, meus amados irmãos, que aquela família sentiu, ou no coração também desta mulher, de voltar para a sua casa.
12 anos, meus amados irmãos, não são 12 dias, não são 12 horas, é mais de uma década sofrendo, e agora aquela mulher volta saudável, alegre, e eu creio que quando Jesus Cristo faz a obra, Ele faz por completo. Se ela estava pálida, ela volta renovada, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo foi liberada sobre a sua vida. Agora, meus amados, uma outra coisa que eu compreendo: nem sempre é da maneira que eu quero. Porquanto a Bíblia não diz, só diz que Jairo ficou olhando calado, enquanto Jesus despede aquela mulher. Pelo milagre recebido, chega alguns irmãos para dar notícia ruim. Olha, não precisa nem esperar. Isso mesmo, pastor Reinaldo, é o que mais tem. Para dar notícia ruim. Para dar notícia boa, a pessoa ainda pensa: é verdade? Tem certeza? Vai que eu chego lá e não é verdade. Agora, para a notícia ruim, deixa que eu vou primeiro. E a Bíblia diz que chegaram até Jairo e falaram assim: não incomode mais o mestre, não tem mais jeito, não tem mais o que se fazer, a sua filha morreu. O luto tinha chegado naquela família, a tristeza. Eu só imagino o que passou na mente, no coração de Jairo naqueles poucos instantes. Por quê, pastor? Entendo que ele sentiu medo. Eu entendo que ele ficou um pouco... Por quê, pastor? Porque Jesus olha para ele e fala assim, não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Mas Jesus, minha filha morreu. Não tenha medo. Mas Jesus já falaram para mim que não tenha medo. Mas Jesus já constataram, não tenha medo. E a palavra do Senhor para mim, para você nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Mas pastor, já decretaram, já falaram, a morte já chegou lá na sua frente. A palavra de Jesus para mim, para você também neste momento é: não tenha medo, creia somente. Creia somente. Aleluia. E Jesus chegou lá, na casa de Jairo. Agora, irmãos, aprenda com esse texto bíblico. Eu vou encerrar. Fuja dos incrédulos. Irmãos, por favor, aprenda isso. Fica observando. Não deixa, não tem aquela amizade com incrédulo e murmurador. Isso é pedra, irmãos. Isso atrapalha. Pastor, o senhor está fazendo acepção de pessoa? Não estou não. Não é porque Jesus não colocou ele muito longe não, só tirou de fora de dentro da casa, só isso. Jesus só colocou para fora da casa, sai daqui de dentro, fica lá fora. Aí quando eles saíram para fora, aí a menina ressuscitou. Entenda isso, meus amados irmãos. Murmuração, pessoa incrédula, atrapalha o milagre de Deus acontecer na sua vida. Atrapalha o milagre de Deus acontecer dentro da sua casa. Aqui está na Bíblia. Está escrito aqui, e Jesus mandou. Ele não pediu, não, por favor, licença, sai para fora um pouquinho. Não. Jesus falou: bota todos esses incrédulos para fora. Está aqui. Bota esse. Por quê, irmão? E incrédulo é zombador, sabia? Ele zomba, ele ri. Jesus falou: olha, não chorem. Outra coisa, é mais fácil a pessoa chorar do que se alegrar, sabia? É mais fácil a gente chegar para uma pessoa: eu estou contigo, eu sei que está difícil, mas pode contar comigo.
Agora, quando a pessoa recebe uma bênção, irmãos, é poucos que chegam lá. Desse jeito. E aqui diz, que quando Jesus chegou, não chorem. Ela não está morta. Ela somente dorme. E diz a Bíblia que eles começaram a rir de Jesus. Quantas vezes Deus promete algo para mim, para a sua vida, e alguém vai rir, alguém vai zombar. Aonde já se viu? Imagina, ele receber, ela receber. Mas entenda uma coisa, quando a palavra do Senhor Jesus é liberada sobre a tua casa, creia nisso, quando a palavra de Jesus Cristo é liberada sobre a sua casa, pode zombar, pode rir, mas a vida vai chegar lá, o milagre vai chegar lá, Jesus vai mudar a situação, porque é Jesus que está liberando a palavra. Fiquemos de pé, por favor. Aleluia. Creia lá, basuri quenderácia. E diz a Bíblia que Jesus falou, talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. Sabe uma coisa que é linda, irmãos, em crente? Não vou dizer que é todos, né? Mas o crente é tão abençoado. Ou quando o crente sai de um culto abençoado, a primeira coisa que ele vai querer fazer quando chegar em casa é comer. Está aqui, porque a menina foi ressuscitada. A primeira coisa que ela fez é, quero comida. Eu quero comer, estou com fome. Aleluia. Porque crente é dessa maneira, meus amados irmãos. A bênção do Senhor chega na vida dele. Ele chega alegre em casa, aleluia. E ele vai colocar a mesa assim, é mesa farta, irmão. Mesa de crente é bênção, aleluia. E vai comer, foi isso que aconteceu. Você crê que Jesus Cristo está fazendo isso na sua família? Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero dizer, eu vou falar 3 frases e você vai dizer glória a Deus. Amém, meus amados? Muito bem. Primeira frase, o endemoniado foi liberto. A mulher do fluxo de sangue foi curado. E a filha de Jairo foi ressuscitada. O último glória, e Jesus tem milagre para a tua casa. Creia nisso nesta noite e receba da parte do Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para a tua família, para a tua casa, para os teus, de perto ou de longe. Creia que o nosso Deus é poderoso para agir. Não tem distância, não tem multidão, não tem o que for. Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa casa, quando Deus libera uma palavra sobre a nossa família, creia que Ele é poderoso para agir e para dar vitória. Pai querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos, Senhor amado, nesta noite, Pai amado e santo, por esta palavra que tem liberado sobre as nossas vidas nesta noite, sobre aqueles, Senhor meu Deus, que estão nos ouvindo também através, Senhor, da internet. Deus, a cada lar, a cada família, que tu possa estar abençoando, que tu possa estar abençoando, que tu possa estar curando, que tu possa estar mudando esta situação. Estenda, Deus, as tuas mãos, vai dando vitória, Pai querido, a tua igreja, vai dando vitória a cada família representada aqui nesta noite. Oh Deus santo e bendito que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesta noite, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Volte domingo, traga mais alguém, traga a sua família, para que juntos possamos estar aqui na casa do Senhor, louvando e adorando ao nosso Deus.